Bom, eu gosto sempre de começar fazendo perguntas. Vocês já viram isso já, né, Júlio? E eu quero fazer uma pergunta. Olha, se você está com muita sede, hoje você está com muita sede, e eu te ofereço essa garrafinha d'água aqui para beber, você beberia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, tá. Agora, se eu pegar essa garrafa e colocar aqui no meio dessa água, misturar nessa água veneno, e você continua morrendo de sede, eu te ofereço a garrafa d'água e digo: você quer beber essa água? Você beberia, sim ou não? Não. Todos os dias, o diabo está oferecendo algo para você colocar na sua mente, que é um veneno. E por que você absorve? Se você não beberia essa água envenenada, por que algumas coisas envenenadas conseguem ter acesso à sua mente? Eu quero falar sobre isso nessa manhã. Irmãos, amados e queridos, prestem bastante atenção nessa mensagem. Tanto eu quanto todos vocês, nós estamos sendo alvo de uma tentativa violenta do inimigo de contaminar a nossa mente. E por que essa tentativa do inimigo de contaminar a mente? Colocar veneno na nossa mente? É porque se nós absorvermos na nossa mente o veneno do inimigo, a gente morre espiritualmente. Compromete o futuro da nossa família, dos nossos filhos. Quantos querem ouvir aqui essa mensagem? Digam amém. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 14, o verso 1 e o verso 2 que nós vamos ler. Diz assim: em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e de gregos. Presta atenção aqui, ó. Paulo e Barnabé, eles pregam o evangelho e uma multidão crê, é alcançada, é abençoada pela pregação de Paulo e Barnabé. Olha a continuação do texto. Contudo, os judeus que haviam se recusado a crer incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra os irmãos. Os judeus que não creram incitaram os gentios e contaminaram a mente deles contra os irmãos. Meus queridos, nós acabamos de ler aqui nesse texto uma estratégia que o diabo usa desde quando Deus criou o homem. A estratégia do diabo é contaminar a nossa mente para matar os planos de Deus para a nossa vida. Preste bastante atenção. Como isso aconteceu lá no início. Adão e Eva foram criados por Deus. E eles foram plantados no jardim do Éden. Éden significa lugar de delícias, lugar de desfrute. Deus coloca Adão e Eva nesse lugar que era para eles desfrutarem, um lugar maravilhoso. O diabo, não satisfeito com isso, ele trabalha para contaminar
a mente de Eva. E quando a mente de Eva é contaminada, e ela permite transmitir isso para o seu marido, os dois, eles perdem a bênção que Deus havia dado para eles. Eles perdem a bênção do Éden, do desfrute. Isso não aconteceu só naquela época. Isso acontece durante toda a história. O diabo sempre está tentando contaminar a mente das pessoas que foram escolhidas por Deus para viver o extraordinário de Deus. Ele tentou contaminar a mente dos israelitas quando estavam a caminho da terra prometida. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele pega a mente de alguns judeus e contamina a mente desses judeus, fazendo com que eles trabalhem para contaminar a mente de outros e então roubar o plano que Deus tinha para a vida deles. Isso é um fato, não tem para onde correr. O que eu quero então é mostrar para os irmãos como que o inimigo trabalha, como que ele está trabalhando para tentar contaminar a nossa mente, a minha mente e a sua mente, para roubar o que Deus tem para nós. Vamos lá, ó. A primeira estratégia de várias que eu poderia falar, eu separei 3, que acredito que essas 3 aqui são as mais comuns. A primeira estratégia que o diabo usa é pessoas que nós amamos. Meus irmãos, prestem atenção, o diabo usa pessoas que nós amamos para tentar contaminar a nossa mente. Eva, ela era a companheira de Adão. Não existia nenhuma outra mulher na época que Deus criou Eva. Eva era a ajudadora de Adão. Eva era a única mulher de Adão. Você imagina, Adão amava Eva, sim ou não? Ele não só amava, como ele sentia que ela era parte dele. O diabo, então, entra na mente de Eva, contamina a mente de Eva, e Eva, que era a pessoa que Adão amava, ela entra na mente de Adão e contamina Adão. Já contei aqui algumas vezes e eu vou repetir essa história sempre na intenção de te ensinar e te alertar. Logo que eu converti, a minha mãe orou para eu entregar a minha vida para Jesus. Eu entreguei a minha vida para Jesus. Depois de 1 ano e meio, talvez 2 anos de convertido, a minha mãe, que é uma pessoa que eu amo, ela tentou me tirar da igreja. Ora, olha só a estratégia do maligno. Eu amo a minha mãe. E foi a minha própria mãe que falou para mim, olha, vamos sair, não vamos ficar não. O nosso tempo aí acabou. A pessoa que nós amamos é uma estratégia do diabo para contaminar a nossa mente. E quem é a pessoa que ele entra... Escute, ó, preste atenção aqui, tá? A minha mãe era uma pessoa ruim, má? Não. Ela só foi a pessoa mais fraca que o diabo encontrou acesso para contaminar a mente dela. Eva era uma pessoa má? Você acha que Eva era uma pessoa má? Não era. Ela foi a mente mais fraca que o diabo encontrou para entrar, contaminar e reproduzir isso para Adão. Precisamos vigiar quanto a isso.
Sabendo já dessa história, meus irmãos, Jesus vem trazer um ensinamento para nos proteger dessa armadilha do inimigo. Olha o que diz o texto da Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo de número 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Pense em um amor mais poderoso do que o amor de pai e mãe para com os filhos e de filhos para com o pai e com a mãe. Jesus, ele fala isso aqui para nos alertar que o inimigo, meu irmão, pode querer roubar o plano que Deus tem para a nossa vida através da contaminação de pessoas que nós amamos. Essa é uma estratégia. A segunda estratégia que o inimigo usa para tentar contaminar a nossa mente é usando pessoas que tenham um alto nível de influência. Porque uma pessoa que tem um alto nível de influência, logo nós desarmamos e queremos receber. Recebemos automaticamente a influência dessa pessoa. Exemplo para você. Se chega aqui uma pessoa vestida com um jaleco de médico, e essa pessoa, ela te dá uma instrução a respeito da sua saúde, você não entende sobre aquele tema. Só por ver aquela pessoa com jaleco de médico e crachá de médico, e ela fala algo que você não tem experiência e conhecimento nenhum, você absorve facilmente a fala dessa pessoa, sim ou não? Claro, porque é uma pessoa de influência. O diabo sabe disso, meus irmãos. Então, a segunda grande estratégia que o inimigo usa para tentar contaminar a nossa mente são pessoas de influência. Os judeus que estavam aqui nesse texto que nós lemos de Atos 14, contaminando a mente dos irmãos, envenenando a mente dos irmãos contra a mensagem que Paulo e Barnabé estavam pregando, eles eram pessoas de influência. Você quer ver um outro exemplo? Moisés manda 12 espias avaliar a terra prometida. 2 desses espias, como é que era mesmo o nome de 2 que foram e trouxeram uma visão de fé do negócio, você lembra? Nossa, vocês são bons de Bíblia, hein? Quem é o pastor de vocês? Conta para mim. Josué e Caleb levaram uma visão de fé, mas os outros 10 espias, eles levaram uma visão de incredulidade para o povo. O povo acreditou na palavra desses 10 espias, sabe por quê? Eles eram agentes de influência, eles eram pessoas de oposição na época. Sabe o que tem acontecido hoje, meus irmãos? Nós estamos dando oportunidade para o diabo contaminar a nossa mente, ouvindo gente de influência na internet. A pessoa tem muitos seguidores, e ela tem muitas pessoas que seguem, e comentários, e essas pessoas, se não estiverem trazendo uma mensagem que seja de acordo com a mensagem do Evangelho, isso sutilmente pode contaminar a nossa mente. É uma estratégia do inimigo. Gente de influência. Está aí os nossos adolescentes, os nossos jovens, que precisamos avaliar quem é que está tendo acesso à sua mente. É gente de influência no mundo. Eu quero saber se essas pessoas de influência, se elas estão dando veneno para a sua mente que vai te matar no futuro. Terceira estratégia do inimigo, ele usa, irmãos, o nosso ego
para tentar contaminar a nossa mente. Exemplo, Judas Iscariotes. Ele foi ferido no seu ego quando ele queria que Jesus se posicionasse contra os romanos e ganhasse o reino à força. Quando Judas queria isso, Jesus falou: não tem nada a ver, eu vim aqui cumprir a missão do meu pai, não é dessa forma. Judas, quando foi contrariado, mexeu no seu ego. E porque o seu ego foi tocado, a sua mente ficou fragilizada. Diz a Bíblia: então o diabo entrou no coração de Judas. Meus amados e queridos irmãos, um dos momentos mais vulneráveis em nossa mente é no momento onde o nosso ego ele foi ferido. É no momento onde alguma coisa que eu queria que acontecesse não aconteceu como eu queria. Então, como não aconteceu do jeito que eu queria, a minha mente é fragilizada e o diabo vem com força para tentar contaminá-la. Você está me entendendo, meu irmão? É um perigo a nossa mente ser contaminada. E aí eu quero mostrar para você algumas características de pessoas que estão com a mente contaminada, para que eu e você, nós possamos fazer uma avaliação. Você acredita que existe veneno que a pessoa toma e em poucos minutos a pessoa morre? Sim ou não? Mas você sabia que tem veneno que ele mata devagar? Sabia disso? A pessoa nem percebe. Nós precisamos avaliar quais são as características de uma pessoa que foi envenenada na mente, porque se eu fui envenenado de alguma forma, eu preciso trabalhar para purificar a minha mente, descontaminar a minha mente. É muito importante uma mensagem como essa, meu irmão, porque pode ser que você está morrendo aos poucos sem perceber. Aos poucos você está definhando. E coisas importantes da sua vida estão sendo afetadas. Por que que podem estar sendo afetadas coisas importantes da sua vida? Pode ser que a sua mente foi envenenada e você nem percebeu. Quais são as características, então, para nós avaliarmos? A primeira característica de uma pessoa que foi envenenada na mente: ela enxerga defeitos em tudo o que ela vê. Quem aqui concorda comigo que a sua família, ela tem problemas? Alguém que tem problema na família, levanta a mão e diga: ai. Quem aqui concorda comigo que lá no seu ambiente de trabalho tem problema? Levanta a mão e diga: ai. Quem aqui concorda comigo que na igreja tem problema? Levanta a mão e diga: ai. Não tem para onde correr, coisas perfeitas nós vamos encontrar o dia que nós estivermos no céu. Enquanto estivermos nessa terra, nós vamos ter famílias que têm problemas, empresas que têm problemas e igrejas que têm problemas. O nosso posicionamento é não enxergar só eles, porque deixa eu te explicar aqui, ó. Olha a artimanha do diabo. Você começa a só enxergar problemas no seu casamento. O seu esposo, ele tem virtudes, ele tem coisas boas. Mas se você foi contaminada na mente contra o seu esposo,
você só vai enxergar os defeitos dele, só falar disso, só falar disso, só falar disso. A sua esposa, ela tem virtudes. Ela não tem só defeitos. Se a sua mente foi contaminada contra a sua esposa, você não vai enxergar nenhuma virtude nela. Você só vai ver os defeitos e falar deles constantemente. Sabe o que vai acontecer depois de um tempo, meu irmão? Você imagina que esse casamento, ele vai durar ou ele vai acabar? A possibilidade de acabar, ela é muito grande. Ou se não acabar, é viver de aparência há anos. Por quê? Porque a sua mente foi contaminada. Vamos para a questão profissional. Você está em um lugar onde Deus te plantou para trabalhar. Deus te deu um negócio, abriu uma porta para você. Você pediu a Deus isso. Mas você enfrenta problemas, como toda empresa tem. Todo comércio tem. Tem problema lá na empresa com colegas, com chefe, com subordinado. Tem problema com cliente. Tem problema com o vizinho da loja do lado. Alguém pode dizer, ai, ai, ai. Se você só enxerga os problemas e só fala desses problemas, daqui a pouco você vai dizer, sabe o quê? Eu não aguento mais trabalhar nesse lugar, eu vou trabalhar e eu não tenho força e nem ânimo para trabalhar. Eu não quero mais trabalhar nesse lugar, eu não quero mais esse negócio. Isso é fruto de quê? Mente contaminada. Vamos avaliar agora na igreja, meu irmão. Se fôssemos aqui apontar coisas que precisamos melhorar, eu traria uma lista de muitas coisas que eu sei. Se eu ficar falando e pensando só nas coisas que precisa melhorar e não olhar as coisas que é boa, sabe o que vai acontecer comigo? A minha mente vai ser contaminada de tal forma que em um breve momento eu vou dizer, sabe o quê? Eu não quero ser mais pastor dessa igreja. Meu tempo nessa igreja aqui acabou. Vou mudar lá para o Rio de Janeiro. E o que isso daí? Isso é fruto de quê? Diga, mente contaminada. Olha o que Jesus disse, meus irmãos, em Mateus capítulo 6, versículo de número 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas serão. Sabe o que Jesus está falando aqui, meu irmão? Se os seus olhos forem maus, tudo que você vai enxergar vai ser trevas. Se os seus olhos forem bons, você vai enxergar coisas boas. Não permita o diabo contaminar a sua mente para esfriar você no seu casamento, meu irmão. Não permita. Você está querendo avaliar os problemas que tem, você não imagina. Tem gente que passa problema 10 vezes pior que o seu. Não permita o diabo contaminar a sua mente contra esse lugar que Deus abriu a porta para você trabalhar. Deus te colocou lá. Você lembra que você pediu para Deus isso? Deus abriu um negócio para você. Não permita o diabo contaminar a sua mente. Olhe as coisas boas e valorize elas. Segunda característica de uma pessoa que tem a mente contaminada, a mente contaminou já, isso é um perigo. Essa pessoa, ela vive envolvida em rodinhas de fofoca. Você pode botar a mão na cabeça e dizer, ai, ai, ai.
Porque, meu irmão, a pessoa que a sua mente foi contaminada, ela quer se alimentar de outras mentes contaminadas. Então, um atrai o outro, um insatisfeito. Escute, olhe só. Observe em uma empresa. Eu trabalhei numa empresa multinacional que tinham 2.000 pessoas. Então, é muita gente envolvida, vários setores. Sabe o que acontecia lá? Os insatisfeitos, eles estavam sempre na mesma rodinha. Era sempre a mesma roda. E couro comendo em cima da empresa. Meu irmão, a empresa que botava a comida na mesa dos caras. O salário vem de lá. Como é que você vai amaldiçoar e falar mal de um lugar onde vem o sustento para a sua família, meu amigo? Você não está percebendo que o diabo está contaminando a sua mente, não? A comida da sua mesa vem lá, desse lugar que Deus abriu como porta de trabalho para você. Uma pessoa com a mente contaminada, ela vive em rodinha. Um alimenta o outro. Isso acontece na igreja também. Alguém que está com a mente contaminada se conecta com outros com a mente contaminada. E um alimenta o outro. Olha o que diz a Bíblia lá em Levíticos, lá no início da caminhada de Moisés com o povo, Moisés querendo colocar ordem no povo. Levíticos capítulo 19, verso 16, diz assim: não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo. Toca no seu vizinho, no ombro dele, e fala bem assim: manda embora o mexeriqueiro. Diga para ele: show fofoca. Uma pessoa com a mente contaminada, ela ama querer ouvir história dos outros. E espalha a história dos outros sem averiguar se é verdade ou não. Eu ensino, está aqui a pastora Valéria, eu ensino para a equipe de pastores, ensino para ela, qualquer situação que chegue para mim, ou para qualquer um dos pastores, a respeito de qualquer pessoa. Chegou uma situação do Vitor, estão falando isso assim do Vitor. Eu falo para eles: não absorva na sua mente, vá averiguar. Vá averiguar. Não, estão falando, não tem essa história de estão falando. Vamos averiguar. Chamar ele e conversar com ele. Eu quero que você avalie o seguinte, meu irmão. Se alguém contou uma fofoca para você a respeito de alguém, lá no seu local de trabalho, lá na sua família, aqui na igreja, eu quero saber, você logo absorve isso na sua mente como uma verdade e transmite para outros, ou você averigua se isso é verdade com quem tem que averiguar? Diretamente com a pessoa envolvida. Porque se você transmite isso, a sua mente foi contaminada e você está contaminando a mente de outro. Eu estou falando para você, irmão. Terceira característica de uma pessoa que a sua mente foi contaminada: ela reclama de tudo. Alguém pode dizer ai, ai, ai? Alguém com a mente contaminada virou um reclamão profissional. Qualquer coisa é motivo para a pessoa reclamar. O povo, quando foi contaminado na mente pelos 10 espias, e eles estavam, meus irmãos, indo em direção à terra prometida, Moisés suou com aquele povo. Misericórdia, coitado Moisés, gente. Suou, porque o povo reclamava de tudo. Tudo o povo reclamava. E por que eles reclamavam? Porque a mente deles havia sido contaminada. Se você, lá no seu local de trabalho,
Você reclama de tudo, porque escute, irmão, uma coisa é eu ver algo fora do lugar e eu me colocar como solução para resolver aquilo que está fora do lugar. Não, isso daqui está fora, isso aqui, vamos resolver isso daqui, vem cá. Maravilha, isso aí mesmo, papel nosso. Na sua família, mesma coisa. Na igreja, a mesma coisa. Agora, quando eu não me coloco como solução do problema e só quero meter o pau, você sabe o que isso significa? Minha mente foi contaminada. Eu estou igual os israelitas, que estão atravessando até a terra prometida e só reclamando. E esses que estavam com a mente contaminada não entraram na terra prometida, irmãos. Não desfrutaram. O mesmo que aconteceu com Adão e Eva, que foram colocados em um jardim de delícias, de desfrute, eles não desfrutaram mais. Precisamos ficar atentos, porque se o diabo contaminar a nossa mente e entrarmos na onda dele, de pessoas contaminadas, reclamar de tudo, podemos perder os planos que Deus tem para nós. Perder o lugar de desfrute, meu irmão. Filipenses capítulo 2, versículo de número 14 diz: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Alguém pode dizer aleluia? Porque quando você reclama, sem se colocar como, se apresentar como solução do problema, você causa contenda, você incita os outros. Você quer ver uma coisa? Deixa eu pegar uma parada aqui. Ô Zé, cara, que absurdo, rapaz. Esses caras aqui, monitores, deixam a garrafa d'água aqui e tem uma caixinhazinha ali. Rapaz, tem uma camisa aqui, sangue de Jesus tem poder. Espera aí. Cara, que porcaria desse pessoal aqui, ó, fita de durex aqui, amigo. Aí o cara, ele está vendo a minha reclamação. E ele automaticamente, ele é influenciado pela minha reclamação. E a gente começa a conversar e fala: quem é o líder desse negócio aqui? Ah, é o Vitor, pastor, é o Vitor. Já gerou uma o quê? Contenda. Você está me entendendo, meu irmão? É diferente eu pegar e falar assim: Zé, caraca, tem um durex aqui. Ah, você já pegou? Guardou? Glória a Deus, cara. Pega essa água aqui, ó. Depois bota lá para gelar para o pastor Bruno tomar nas 17 horas, tá bom? Obrigado. Tá limpinho aqui agora. Maravilha. Glória a Deus. Vamos continuar o culto. Glória a Deus. Dá um aplauso para Jesus aí. É diferente, irmão. Agora, alguém que está com a mente contaminada, ele vai buscar uma oportunidade para ele reclamar de alguma coisa. Mesmo que não tenha, o cara vai arrumar, porque ele quer reclamar de alguma coisa. Isso traz confusão, irmão. Alguém com a mente contaminada traz confusão no meio do povo, confusão no meio de uma família, confusão no ambiente de trabalho. E a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, irmão. Deus não é Deus de confusão. Se uma reclamação constante minha está trazendo confusão, isso não é de Deus, é uma contaminação do maligno na minha mente. Quarta característica de alguém que tem uma mente contaminada. Vocês estão aqui, podem dizer um aleluia? Está tudo bem com vocês aqui, meus irmãos? Então fala para o vizinho que está do seu lado: que bom que você veio e está ouvindo isso. Fala para ele. Quarta característica de alguém que tem a mente contaminada: acredita facilmente em mentiras e as multiplica. A serpente contamina a mente de Eva.
e fala para Eva bem assim: olha, não é bem isso que Deus falou. Deus está querendo enganar vocês. A Eva acredita na mentira da serpente, e ela multiplica a mentira da serpente para o seu marido Adão. A Bíblia diz que o diabo é pai da mentira, irmãos. E nós não podemos acreditar nas mentiras do diabo. Não podemos dar bobeira para as mentiras do diabo, querendo contaminar a nossa mente e nos desviar dos planos que Deus tem para nós. As mentiras do diabo, querendo roubar aquilo que nós temos recebido de Deus já há um bom tempo, meus irmãos. O perigo é que alguém que o diabo contaminou a mente vai reproduzir isso para contaminar a mente de outro. Como eu disse no início, quero repetir. Pode ser, meu irmão, que você esteja com uma mente contaminada e você está querendo desanimar a sua esposa com algumas coisas que o inimigo tomou na sua mente. Você precisa proteger você e ela. Ei, irmã, pode ser que você, de alguma forma, vulnerável, você não é uma pessoa má. Em um momento vulnerável seu, o inimigo entrou na sua mente e te contaminou. Isso está matando você e pode matar seu marido. É preciso nós ficarmos atentos, irmãos, às estratégias do inimigo de querer envenenar a nossa mente. Isso aconteceu durante toda a história. Isso se repete constantemente. A quinta característica de uma pessoa que tem a sua mente contaminada, e na minha opinião, essa é uma das mais marcantes, mais pesadas. Sabe qual é? Uma pessoa que tem a sua mente contaminada pelo inimigo, desanimou de servir a Deus. A pessoa era envolvida nas coisas de Deus e largou o que era envolvida. Ela era apaixonada em servir e hoje é desanimada de servir. É a prova de que a mente foi contaminada pelo inimigo, meus irmãos. Eu preciso vigiar. Olha, eu estou falando com os irmãos. Eu preciso vigiar, porque eu sei de grandes homens de Deus, da Bíblia, que eu admiro, que tiveram as suas mentes contaminadas pelo diabo, e eles pararam de fazer o que Deus os chamou para fazer. Um deles, sabe quem foi? Jonas. Jonas, ele foi chamado por Deus para ser um profeta. Ele tinha um ministério profético lindo. Mas, em um certo momento, o seu ego foi mexido. Porque Jonas queria que Deus destruísse a cidade de Nínive, por causa do pecado dela. Jonas, na sua justiça própria, ele achava que Nínive tinha que ser destruído. Mas Deus falou: não vou destruir, quero perdoar eles. Como Deus contrariou o que Jonas queria, afetou o ego de Jonas, Jonas ficou vulnerável na mente. O diabo contamina a mente de Jonas, e Jonas para de exercer o ministério profético, entra num navio e vai numa direção bem longe daquela que Deus havia mandado ele ir. Você conhece a história? Jonas desce para um porão, e Jonas chega até a pedir a Deus a morte. Por que um profeta, ele abandona o seu chamado e chega ao ponto de querer pedir a Deus a morte, irmãos? Por quê? Porque a sua mente foi contaminada pelo diabo.
Você quer ver um outro, um dos grandes profetas da Bíblia? Elias, aquele cara que fez o fogo cair do céu, destruiu os profetas de Baal. Esse grande profeta chamado Elias, um dia ele recebe uma ameaça de Jezabel. E quando ele recebe a ameaça, ele pensa: Deus não vai fazer nada contra essa mulher endemoniada? Eu estou aqui lutando pelo Senhor, e Deus vai deixar isso? O ego de Elias foi mexido. Elias ficou vulnerável na mente, o diabo contamina a mente de Elias, e Elias vai se esconder dentro de uma caverna. Por que Elias está dentro de uma caverna e desistiu? Pediu para Deus tirar a vida dele. Por que, meus irmãos? Porque a mente dele foi contaminada pelo diabo. Eu quero saber, você está dentro de uma caverna desanimado de fazer o que Deus te chamou para fazer? Você está? Algum tempo já que você está querendo largar tudo e parar de fazer aquilo que não foi o homem que te chamou para fazer, mas foi Deus? Você está querendo isso? Você está querendo entrar numa caverna igual a Elias? Ou você já está dentro da caverna já há um tempo? É um sinal de que a sua mente foi contaminada. É um sinal de que a sua mente foi contaminada. Isso é um perigo, meus irmãos. Diante disso, eu quero mostrar para você como nós podemos descontaminar a nossa mente. Diga aleluia. Porque é o que eu tenho que fazer todos os dias. É o que nós temos que fazer todos os dias. Se não descontaminarmos a nossa mente, é igual o veneno que eu mostrei. A gente vai morrendo aos poucos, irmãos. Morrendo aos poucos, isso é um perigo. É um perigo para mim, é um perigo para minha família, é um perigo para os meus filhos, é um perigo para o meu futuro. Então eu preciso descontaminar a minha mente. E como eu faço, pastor, para descontaminar a minha mente? Eu vou mostrar atitudes do próprio Jesus, quando o diabo veio para tentar contaminar a mente dele. O que Jesus fez é o que nós precisamos fazer. Bota na tela para mim aí Mateus capítulo 4. Agora, Fábio Batista, Júlio, se o diabo tentou contaminar a mente de Jesus, ele não vai querer tentar contaminar a minha mente, a sua mente? O que você acha, meu irmão? O que você acha, Augusto? Mas como Jesus agiu? Aqui está o segredo para descontaminar a mente. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Tu és o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás. Você sabe qual é a primeira estratégia para descontaminar a mente? Conhecer a palavra, estudar a palavra e usar a palavra. Eu vou repetir: conhecer a palavra, estudar a palavra e usar a palavra. Quando somos contaminados pela mente, é porque está faltando para nós conhecimento da palavra, estudo da palavra e uso da palavra.
Irmãos, e existe uma coisa muito boa na nossa igreja que eu valorizo demais. Nós somos uma igreja muito calorosa, amorosa. Vivemos um princípio de comunhão muito maravilhoso. Quem concorda comigo nisso aqui, diga aleluia. Então fala para o seu vizinho, para confirmar isso eu vou almoçar na sua casa hoje. Fala para ele. Nós somos. Eu viajo por esse Brasil direto e eu sei o que nós temos aqui na nossa igreja. Eu sei, Fábio. Eu sei que é valioso o que a gente tem aqui. E valorizo demais, mas não se compara essa característica nossa que nós temos de uma igreja acolhedora e amorosa. Na minha visão, não se compara a grande unção que Deus colocou na nossa igreja de ensino da palavra. Essa igreja é uma igreja poderosa de ensino da palavra, meu irmão. Aqui tem palavra. E como pode alguém que está num ambiente com um ensino profundo da palavra ainda permitir a sua mente ser contaminada? Vamos continuar aqui a maneira como Jesus agiu na contaminação do inimigo. Então o diabo transportou ele para a cidade santa, colocou ele sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mais uma vez Jesus usou o poder da palavra. Continua. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Uma observação aqui. Quantas vezes que o diabo, ele tentou contaminar a mente de Jesus? Fala para mim. Ele não vai desistir de tentar contaminar a minha mente, a sua mente constantemente. Ele vai tentar, e tentar, e tentar. Mas Jesus, ele faz o seguinte, verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Verso 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos de Deus e o serviram. Diga aleluia. Dê um aplauso para Jesus. Aleluia. Quais foram as 3 formas de Jesus proteger a sua mente da contaminação do diabo? Primeiro, usar o poder da palavra. Segundo, se posicionar como filho de Deus. Meu irmão, você não é qualquer um, não. Você é filho de Deus. Não deixa o diabo querer bagunçar sua mente, não. Minha irmã, você não é qualquer uma, não. Você não é uma Maria, vai com as outras, não. Você é filha de Deus, é serva do Deus Altíssimo. Posicione-se como serva de Deus. Foi o que Jesus fez. E terceiro, sabe o que Jesus fez? Botou o diabo para correr. Arreda-te, Satanás, porque aqui não. Bota a mão aqui na sua cabeça agora e diga: arreda-te, Satanás, porque aqui não. Diga: aqui não. Diga: aqui não. Agora dá um aplauso para Jesus aí. Bota o diabo para correr, meu irmão. Você está ficando desanimada? Está ficando desanimado já há um tempo? Bota o diabo para correr e fala: aqui não, Satanás. Sai fora. Aqui não. Sai fora. Aqui não.
Aleluia. Por favor, fique de pé. Que bom, meu querido, que você acabou de assistir esse super vídeo treinando, capacitando, edificando a sua vida. É um prazer para mim estar sempre compartilhando coisas boas para abençoar a sua vida e ministério. Agora preste atenção aqui, preste atenção. Dia 2 de novembro, nós vamos ter aí a 10ª edição da Conlisul, Conferência Liderança de Sucesso. É um dia inteiro de treinamento, edificação e networking com líderes de vários lugares do Brasil. Eu tenho certeza absoluta que você vai destravar o seu crescimento ministerial, você vai aprender a formar uma equipe, a equipe dos sonhos, enganjada, uma equipe leal, uma equipe alinhada com a missão que Deus tem confiado para você. Não perde essa grande oportunidade para esse dia de treinamento que nós vamos ter 2 de novembro, Conlisul 2024. Clique no link aqui embaixo e você pode reservar a sua inscrição. Deus abençoe!